Você está ouvindo o audiobook de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Este é o capítulo 5 da Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão. E o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje é esse o meio geralmente empregado, e com tanto mais razão, quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas, e a parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais, que não escapariam a um observador atento, tornam possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium, apenas lhe impondo este os dedos sobre os bordos. O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Seria preciso haver entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Seria necessária, ademais, a concordância dos pensamentos, para que pudessem estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Seria preciso, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes, e principalmente, que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal ou tal espírito. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que, as mais das vezes, especialmente quando se trata de questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos, e em alguns casos, do alcance intelectual do médium, que além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que se escreve sob sua influência. Que, frequentemente, não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta o pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo ser formulada mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Por fim, acontece a miúde escrever a cesta espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma, sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Doutras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer-se e cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como a deram os próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes, que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações. Que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, à luz meridiana, que toda a gente pode ver e constatar. Que não constituem privilégio de um único indivíduo, e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-las-emos dentro em pouco,
e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Ponto.